Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em um dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos sacerdotes, caro diácono, queridos irmãos e irmãs, nesta grande memória de São Boaventura, nós queremos pedir a Deus um coração novo, uma vida nova, para que possamos de verdade amar na prática a vivência mais bonita da pureza da fé católica e a prática desta mesma fé diariamente em nosso coração. Queria começar dizendo para você que existe uma regra para se morrer bem, se é que podemos dizer assim, mas ouso dizer, o que fazer então para que possamos morrermos bem, para que você tenha uma boa e santa morte? O que é preciso que eu faça e que você faça? Nas entrelinhas do Evangelho de hoje, também da primeira leitura, a resposta do Salmo, nós ouvimos claramente o Senhor dizendo para cada um de nós de uma lei que supera toda a lei, uma lei que está acima de qualquer lei, uma lei que não escraviza, mas faz com que o meu coração, que o seu coração seja livre, esteja sempre livre para amar, perdoar e constantemente se entender dentro dessa máxima lei. Só que por nós mesmos, por mim, você aí, com as suas próprias forças, nós nunca conseguiremos chegarmos, eu e você, ao ápice desse amor. Porque a palavra de hoje, e olhando para a vida de São Boaventura, esse exímio bispo, nós entendemos o seguinte: ele só foi capaz de fazer ter sentido a regra, não é, de São Francisco. Estamos falando ali de um santo contemporâneo do doutor Angélico, São Tomás de Aquino, que logo após a passagem de São Francisco, clama por uma vida ainda mais intensa de santidade, de busca pela santidade, e sim, começa a dar sentido ainda mais àquela regra do amor que São Francisco tão belamente pregou. E eu digo isso porque nos seus escritos, e o que nós acabamos de ouvir hoje na proclamação deste Evangelho, fala ao nosso coração de uma necessidade que todos temos para um cumprimento do amor, a necessidade de estarmos debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus eu preciso me encontrar, debaixo da graça de Deus você, meu filho, precisa se encontrar. Sem a graça estamos fadados ao fracasso, todos nós, porque existe uma graça que sobrepõe esta natureza que aqui está entre nós, a minha e a sua. E esta graça que sobrepõe esta natureza nossa faz com que, de verdade, tomemos passos em direção à vida, em direção ao amor, em direção à verdadeira lei do amor. É o que Jesus hoje pede àqueles fariseus que estão tomados por uma fúria praticável de leis,
por uma regra praticável de leis, mas no fundo você sabe que lei é esta que oprime, inclusive traz a fome, que não permite o alimento, que não permite saciar a fome do pobre. Que tipo de lei é essa? E o Senhor está dizendo para nós de uma lei que é capaz de curar o nosso coração, uma lei que é capaz de curar toda a nossa vida, toda a nossa história, para que assim todos nós possamos, dependendo dessa lei, um dia estarmos na glória de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus, diz o apóstolo Paulo. Se a gente entende isso, irmãos, para valer, nós não vamos sair daqui confiando mais em nós mesmos, mas confiarmos eu e você inteiramente em Deus. Confiarmos na providência de Deus, confiarmos que é pelo amor que Deus derramou em nossos corações, feridos pelo ódio, pela inveja, que somos capazes de perdoar e amar, que é pela graça de Deus que somos capazes de consertar a nossa vida torta, nosso caminho torto muitas vezes. É pela graça de Deus que eu sou capaz de ter a coragem de enfrentar a noite escura da minha história, da minha vida. É pela graça de Deus que eu sou capaz, e Ele me dá coragem para que eu entre no caminho estreito, apertado, às vezes sangra, dói, mas Ele, pela graça, nos impulsiona a entrarmos nesse caminho, porque nós sabemos que o caminho largo são remédios paliativos, que não nos curam, que não nos restauram, que não nos deixam assim caminhar livremente, mas passam a algemar as nossas mãos. Essa é a graça de Deus que nos faz livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que nos liberta, irmãos, é a verdade que nós somos tocados pela graça. A graça que tem um nome, que veio até nós, habita em nós, e veio para santificar a cada um de nós. Interessante, eu dizia para você no início sobre a vida de cada um de nós e a experiência que vamos fazer um dia da nossa Páscoa. Essa Páscoa, que é a boa morte que precisamos um dia ter, ela depende desta correspondência à graça de Deus, ela depende desta correspondência desse amor, que não é meramente um amor de ritualismo, porque ritualismo por ritualismo eu posso sacrificar e inclusive não entender até mesmo uma ação litúrgica da Santa Igreja. Os ritualismos que criamos, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que rezar isso, tenho que rezar aquilo, e vamos criando fórmulas imensas, que talvez não caibam mais na nossa cachola, mas vamos criando, e daí nós podemos nos tornarmos escravos de si mesmo, e não dependentes da graça de Deus. Deus nos quer livres, quer ver você orando, estudando a palavra de Deus, amando intensamente a vida litúrgica, sim, mas Ele nos quer, Ele nos trouxe aqui para me fazer livre em um amor. Ame, faze o que tu queres, para que a gente viva, nós precisamos intensamente entender o que significa esta preparação remota, diária, todos os dias, do coração do Padre e do seu coração em direção à vida do Senhor. Interessante que na primeira leitura, o profeta Isaías é convidado, chamado, clamado pelo Senhor a ir até a vida de Ezequias e comunicar uma boa notícia para ele. Uma boa notícia que precisa estar bem fixado no nosso coração. Ele diz: arruma as coisas da tua casa, pois vás morrer e não viverás. Veja. Parece uma notícia assustadora. Alguém chega para você e diz: prepara a tua casa, arruma a tua história, arruma a tua vida, que você vai morrer. Mas esta é a realidade de cada um de nós. Para que a gente não morra na desgraça, que é o contrário da graça, para que a gente não morra fora desta belíssima graça, que nós chamamos de estado de graça, somos convidados e lembrados pelo Senhor nesta manhã, desta lei plena do amor. O que o amor foi capaz de fazer, tocou no coração de Deus. E o profeta Isaías ouve uma vez mais o Senhor dizer: vai lá até Ezequias, diz para ele que eu vou dar
uma chance a mais a ele, que eu vou dar 15 anos a mais para que ele possa viver. Irmãos, eu não sei, você não sabe quanto tempo eu tenho ainda nesta terra, quanto tempo nós temos ainda para vivermos, eu e você, aqui nesse mundo, bem cruel, esse mundo. Mas uma coisa é certa, não faltará a graça ao coração do Padre, não faltará a graça ao seu coração para vivermos constantemente esta beleza, tocarmos nesta beleza do amor, esse amor que supera até mesmo, como diz a Bíblia, todo entendimento, porque ele vem até nós, se mostrou o seu rosto, a nossa história, a nossa vida, fez tão presente dentro de nós. Interessante que nas belíssimas cartas de São Boaventura, falando do amor e da graça, ele diz para nós algo que pode fixar no seu coração, ao dizer assim: se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples senhora poderá amar a Deus mais que um professor de teologia. A graça de amar. Todos nós temos a graça de amar. Que tipo de amor é esse? De gente que foi tocado pela supremacia do amor de Deus, de pessoas que foram tocadas pela beleza do amor a Deus, logo, pessoas que são tocadas na sua essência, pessoas que são curadas na sua essência, pessoas que são curadas na totalidade da sua vida. Não sai por aí ferindo outras pessoas, não sai por aí machucando outras pessoas, porque pessoas curadas ferem outras pessoas? Pergunto a você. Talvez isso precise estar cravado no meu coração nesta manhã. Eu sou o que sou pela graça, você é o que é pela graça. Se Deus nos trouxe aqui, se Deus nos tirou da vida de pecado, se Deus te tirou da vida do pecado, do meu filho e minha filha, foi pela graça de Deus. A graça te visitou. Então essa graça me faz compreender o que significa a verdadeira lei dita hoje no Evangelho. A lei do amor. A lei que não oprime, a lei que não escraviza, a lei que não me dá o direito de ser melhor do que ninguém, mas a lei que me faz ser servidor de todos, servir a todos. Essa é a verdadeira lei. Portanto, no altar do Senhor, nesta manhã, peçamos todos com coragem, viu? Peçamos hoje a graça de amar, corresponder a esse imenso amor de nosso Senhor por cada um de nós. Passemos esta sexta-feira, nós que estamos aqui, você em casa, passemos esta sexta-feira na prática do amor. E se faltar-lhe a graça, você dobra o seu joelho e peça constantemente. O Senhor vai te ajudar a que você viva uma prática verdadeira, uma lei verdadeira, a lei que nos faz amar, a lei que não nos escraviza, mas a lei que nos coloca em um andamento, inclusive de chegar até o próximo e amá-lo, não de modo farisaico, hipócrita ou mesquinho, mas de modo verdadeiro. Que Deus te abençoe, que São Boaventura interceda por nós, para que a nossa pregação com a vida, que é a mais importante, não se cale, mas que ela tenha voz diariamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.